Fala pessoal, fala pessoal, vamos chegando, boa noite. E aí? Não é você não, Tocão. Vamos entrando, bem-vindos, sejam bem-vindos. Isso aí, vamos mandar coraçãozinho. Pitoco quer dar boa noite pra galera, fala aí Pitoco, boa noite. Pitoco, fala pessoal, boa noite aí, um ótimo domingo a todos. Como estamos? Deixa eu achar uma maneira aqui de posicionar meu celular. E aí, vamos entrando, vamos dar uma dica rápida hoje. Hoje é direito empresarial, viu? Não é contabilidade não. Hoje é direito empresarial. Vamos falar uma coisa aqui interessante que cai em prova. Cai bastante em prova, inclusive. Galera aí toda estudando no domingão. É isso aí. Muito bom. Às vezes é bom dar uma descansada também. Eu mesmo faço isso. Sempre que um dia por semana, pelo menos, eu deixo pra tirar o dia livre também, pra poder jogar futevôlei, pra poder ir à praia, pra poder almoçar com a família, dar atenção pra namorada, porque é bom, né? E hoje a gente vai falar sobre direito empresarial, tá? Não vamos falar sobre contabilidade, não. Eu tava dando uma revisão aqui em algumas coisas e tem dois artigos que são bem interessantes que caem em prova, tá? Quem vai fazer prova que cai em direito empresarial, tem dois artigos que sempre caem em prova. Um é o artigo 977 do Código Civil. Quem puder abrir o Código Civil aí, vamos dar uma olhada. E o outro é o artigo 978, tá? Eles falam, respectivamente, sobre a sociedade entre cônjuges e o outro é sobre o empresário individual que é casado, tá bom? Então vamos dar uma olhada rapidinho para a gente ver o que esses artigos falam. Vamos lá. Olha só. O que diz o artigo 977, que está ali dentro do quadro? Ele fala o seguinte: faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. Então, pessoal, esse artigo ele fala sobre a possibilidade de cônjuges constituírem sociedade. Então, se eu sou casado, eu posso constituir uma sociedade com a minha esposa, desde que eu não seja casado no regime de comunhão universal ou separação obrigatória, ok? Então, eu posso constituir uma sociedade com a minha esposa, desde que eu não seja casado no regime de comunhão universal ou de separação obrigatória. Então, essa é a regra que está ali, olha. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. Então, se eles forem casados no regime de separação parcial, de separação total ou de participação final nos aquestos, tá? Que são regimes de casamento, eles podem constituir sociedade. Se for comunhão universal ou separação obrigatória, eles não podem contratar sociedade. Os dois, tá? Eles não podem constituir sociedade. Por quê? Porque na separação obrigatória, a lei não permite que o patrimônio seja misturado. Então, isso não teria muito sentido constituir uma sociedade em que ambos sejam sócios se a lei não permite que o patrimônio deles se misturem. E no caso da comunhão universal, a justificativa é que você, como você está no casamento que é de comunhão universal, não seria possível separar, tá bom? Não seria possível indicar a cota que pertenceria a cada um. Então esse é o dispositivo, essa é a intenção do Código Civil ao trazer esse comando, ok? Isso é uma inovação do Código Civil de 2002, ok? É uma inovação do Código Civil de 2002. E aí entra uma questão que, como foi uma inovação do Código Civil de 2002, há uma orientação do DNRC, tá bom? Do Departamento Nacional de Registro do Comércio, que as sociedades anteriores a 2002, entre cônjuges casados no regime de comunhão universal e separação obrigatória, elas são válidas, ok, pessoal? Essas sociedades anteriores ao Código Civil de 2002, elas são válidas, tá bom?
Então, e outra coisa, a constitucionalidade desse artigo 977, ela é duvidosa. Então, muitos autores tecem críticas aí a esse dispositivo do Código Civil e vamos ver por quanto tempo ele vai perdurar. E é engraçado que, na teoria, esse 977, em tese, ele se aplica a todos os tipos de sociedade. Só que, na prática, imagine, dois cônjuges, eles podem comprar ações e virar acionista de uma SA? Eles podem? Sim ou não? As pessoas que sejam casadas no regime de comunhão universal. Eu sou casado e eu quero comprar ação da Petrobras e a minha esposa quer comprar ações da Petrobras. Pode sim ou não? Vamos lá, quem responde? Ninguém responde. Então, você pode. Na prática você pode. Mas na teoria, se você seguir o que está o artigo 977, você não pode. Tá bom? Mas existe essa restrição, mas na prática ela não vai se aplicar para sociedades anônimas, por exemplo, de capital aberto, que tenham ações na Bolsa de Valores, por exemplo. Ok? Então, sobre o artigo 977, isso que a gente tinha de mais importante para falar. E ele se aplica a sociedades entre cônjuges. Ele se aplica a sociedade entre cônjuges. Os dois cônjuges não podem contratar, nem os dois cônjuges com terceiro, mas pode um cônjuge e terceiro, aí não tem problema, tá bom? Então, sobre o artigo 977, eu espero que tenha ficado claro. Agora, vamos para o artigo 978. O artigo 978, ele fala de outra situação, que é o chamado empresário individual casado. Quando eu sou empresário individual e eu sou casado. Existe um artigo que ele é clássico em prova. Esse artigo ele cai muito, tá? Ele cai muito em prova. Vamos lá na tela para a gente ver o que fala o artigo 978. Fala o seguinte: o empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. Então, esse 978, ele cai muito em prova. Então, você tem que saber a literalidade dele. Ou seja, o empresário casado só pode ser o empresário individual, porque a sociedade ela não casa. Então, o empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, é o que é chamado outorga uxória, tá bom? Qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real, tá? Eu já vi uma questão da FGV, inclusive, que ela tentava confundir o disposto no artigo 977 com o disposto no artigo 978. Então, se você tem que ter claro na sua mente, essa questão da FGV é uma questão, se eu não me engano, que caiu na OAB em 2014, ok? Então, você tem que ter em mente que o 977 ele se aplica às sociedades e o 978 se aplica ao empresário individual casado. Só que a gente tem uma outra aplicação, que é uma coisa que é bem interessante, que foi decidida na segunda jornada de direito comercial, que aconteceu em 2015. E só quem ficou até agora vai acertar isso em prova, tá bom? Então vamos dar uma olhada no que diz a segunda jornada de direito comercial. Olha lá. O empresário individual casado é o destinatário da norma do artigo 978 do Código Civil Brasileiro e não depende da outorga conjugal para alienar ou gravar de ônus real o imóvel utilizado no exercício da empresa. E agora, desde que exista prévia averbação de autorização conjugal, a conferência do imóvel ao patrimônio empresarial no cartório de registro de imóveis, com a consequente averbação do ato à margem da sua inscrição no registro público de empresas mercantis. Então, galera, embora o artigo 978 se destine ao empresário individual e permita que o empresário individual casado possa alienar, tá bom, os seus bens sem necessidade de outorga, previamente há que existir uma autorização no cartório de imóvel para que o empresário possa destinar esse imóvel ao patrimônio empresarial. E além disso,
há também a necessidade, tá bom, de fazer a averbação na junta mercantil, no registro público de empresas mercantis, ok? Entenderam? E olha, para nossa surpresa, isso caiu em prova. Olha aqui como isso caiu em prova. Caiu em 2015 já. Olha só. Questão do CESP. O empresário individual não dependerá de outorga conjugal para alienar imóvel utilizado no exercício da empresa, desde que exista prévia autorização do cônjuge referente à destinação do imóvel ao patrimônio empresarial. E aí, tá correto ou tá errado? O empresário individual não dependerá de outorga conjugal para alienar imóvel utilizado no exercício da empresa, desde que exista prévia autorização do cônjuge referente à destinação do imóvel ao patrimônio empresarial. Tá correto, isso aí, tá correto, tá bom? Então, se a gente não soubesse esse enunciado, tá? Esse enunciado da segunda jornada de direito comercial, a gente erraria, porque a gente iria para o 978 e ia lembrar, olha, o 978 fala que ele pode sem necessidade de outorga conjugal, mas, tá bom? Mas a gente já conhece o enunciado da segunda jornada de direito comercial, tá bom, galera? Entenderam isso daí? Entenderam esse ponto? Opa, meu celular caiu. Ok? Se entenderam, vamos mandar coraçãozinho aí. Hoje quase não subiu o coraçãozinho, hein? E ok, vamos mandar um ok. Isso, muito bom. Beleza, galera? Ficou claro aí? Essa sociedade, na verdade, é um empresário individual, tá bom? É um empresário individual. Aí ele pode ser tanto de responsabilidade limitada como empresário individual de responsabilidade limitada, tá? Então, o empresarial cai em alguns concursos aí, como ICMS da vida, tá? E cai bastante. Quem quiser aí tiver alguma dúvida, curtam a nossa página no Facebook, curtam a nossa... Dá uma ajuda aí pra gente, tá bom? Divulgue, compartilhe aqui. Na questão não faltou dizer que deveria estar averbado? Faltou, mas não anula a questão. Olha só. Cadê? Vamos lá. O empresário individual não dependerá de outorga conjugal para alienar imóvel utilizado no exercício da empresa, desde que exista prévia autorização do cônjuge referente à destinação do imóvel ao patrimônio empresarial. Então, faltou falar que deveria ter, mas essa prévia autorização ela deve existir, tá ok? Mais alguma dúvida? Então prestem bastante atenção. O 977 ele se aplica à sociedade, enquanto que o empresário individual, ao empresário individual é aplicável o 978 e sempre levar para a prova do 978 a literalidade, bem como esse enunciado da segunda jornada de direito comercial. Tá bom? Mais alguma dúvida? Hoje eu só passei para dar uma dica rápida aqui, que eu estava só revisando algumas coisas. Só isso, né? Beleza? Imagina, disponham. Amanhã a gente volta. Algum tema que vocês queiram ver para eu preparar? Algum tema que vocês queiram ver? É isso aí, galera. Agora é hora de estudar. Tá bom? Vamos começar o ano com... Deve ser difícil falar aqui, né? Deve ser mais fácil eu gravar um vídeo para colocar no YouTube. Dá para fazer. Desconsideração, sem problema. Desconsideração, tranquilo. Deve ser, tranquilo. Posso fazer, mas deve ser, eu acho que eu vou colocar então no canal do YouTube. Beleza, posso falar também essas dicas rápidas aí. Deve ser bem difícil, né? Tá, vou fazer um vídeo de DFC.
E vou fazer uns vídeos básicos também. Aí eu vou colocar o de DFC no YouTube, porque aqui vai ser muito ruim para explicar. Aí eu gravo no estúdio aqui em casa mesmo e a gente coloca. Beleza? Uma semana começando então, mais uma. E vamos mandar bronca nos estudos, viu, galera? Porque a concorrência tá estudando. A concorrência tá firme. Enquanto a gente tá dormindo, tem o japonês estudando, sempre. Tá bom? Então amanhã a gente vai voltar aí, vai falar mais um pouco de contabilidade. E de vez em quando também eu vou dar umas dicas de empresarial. Tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa ou chega? Falem agora ou cale-se para sempre. Beleza, pessoal. Boa noite, então. Obrigado pela atenção aí. Esses que estão presentes no domingo, quase 11 horas, esses são guerreiros, viu? Estudar esse horário é para poucos. Valeu, um abraço. Até mais. Tchau.